paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. No livro de João, capítulo 14, versículo 1 e diante, diz assim: Não se turbe os vossos corações, creis em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que Jesus fez uma promessa que ia preparar lugar. E aonde é este lugar que Jesus foi preparar? A Bíblia diz que foi na cruz. Jesus veio para morrer no nosso lugar, preparar um lugar para que o homem tenha direito de ir para o céu. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém tinha direito à salvação. Mas pela misericórdia de Deus, o Pai envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho ingênuo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. A vida eterna só encontra através de Cristo. E foi Cristo que morreu por nós. Através do sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que agora nós temos direito à vida eterna, à salvação, perdão, porque foi Cristo que morreu por nós. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, ele sofreu, foi humilhado, foi cuspido, carregou aquela coroa de espinho, a cruz pesada, aquela cruz era minha, era tua, de Barrabás, mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa humilhação, toda a nossa culpa, ele levou sobre si. A Bíblia diz que Jesus não pecou, mas ele se fez pecador por nós, levando a culpa por nós. Então, Jesus, como inocente, não tinha pecado, ele foi pendurado numa cruz, sofrendo no nosso lugar. A Bíblia diz que através do sofrimento de Cristo na cruz, foi para perdoar os nossos pecados, porque Jesus tinha que fazer um sacrifício. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que foram com ele dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e todos os dois blasfemaram de Cristo, mas na mesma hora, um se arrependeu e disse assim: nem na hora da morte eu temo, meu Senhor. Este homem aí é justo, apontando para Jesus, que ele era justo, que não tinha pecado, mas ele estava ali no nosso lugar, morrendo por nós. Mas quando disse esse homem aí é justo, nenhum mal ele fez, porque ele era inocente, e nós estamos aqui porque nós merecemos. Então eu aprendo com isso que aquele ladrão da cruz reconhece os seus erros, as suas falhas, e ele disse para aquele, repreendendo aquele outro que estava do outro lado: nem na hora da morte eu temo, meu Senhor. Este homem é justo, nenhum mal ele fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas depois ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Então Jesus disse naquela mesma hora, está no livro de Lucas capítulo 23, versículo 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus já deu a garantia de salvação para aqueles malfeitores, aquele que se arrependeu. Então a salvação é quando o homem se arrepende dos seus pecados. Não importa o seu passado, o que importa é um coração arrependido. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque o homem na ignorância ele vive no pecado, fazendo tudo que é errado. Mas quando ele se arrepende de coração, aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, a resposta de Jesus foi para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois Jesus entrega o seu espírito ao Pai, dizendo assim: Pai, está consumado, na tua mão entrega o meu espírito. Então Jesus conclui a obra. Então foi ali que Jesus foi preparar o lugar para nós ter direito ao céu, porque sem sacrifício o homem não tinha salvação. Então veja só, quando a Bíblia diz, João capítulo 14, versículo 1 diante: não se turbe os vossos corações, creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus fez essa promessa para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Agora, para isso, para o homem ter direito à vida eterna, Jesus disse assim, olha, João 14,6,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Cristo que o homem tem direito à salvação. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele que foi o sacrifício que morreu na cruz do Calvário, fazendo esse sacrifício por nós. Então, o homem só tem direito à salvação através de Cristo. Mas para seguir a Jesus, tem que ter, a palavra de Deus nos mostra, tem que ter em primeiro lugar, crer. Se o homem crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, então basta ele crer. O ladrão da cruz, ele creu naquele exato momento. Segundo passo que o homem deve dar para ter direito à vida eterna, a Bíblia diz: se ele crer e confessar os seus pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque tem pessoa que crê em Jesus, tem pessoa que sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus é o Salvador, mas nunca se arrependeu dos seus pecados. Então, segundo passo, o primeiro passo é crer. O segundo passo é confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque aquele que confessa é porque está arrependido. Então ele tem que crer, se arrepender e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, o quarto passo, obediência à palavra de Deus. Ser obediente à palavra de Deus. Porque seguir a Jesus é fácil. O problema é obedecer a Jesus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu já amo Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Então, aqueles que têm Jesus no seu coração, tem que ter também a prática da palavra. Assim o que Jesus disse: quem quiser vir após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, negar a si mesmo é os prazeres desta vida. Negar a si mesmo é negar o pecado. Negar a si mesmo é renunciar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Cruz significa renúncia. Jesus, quando saiu do céu e veio para aqui, para essa terra, a Bíblia diz que ele renunciou à sua glória. Jesus não renunciou à sua divindade, porque nós vemos que Jesus estava 100% homem, 100% Deus. Então Jesus não renunciou à sua divindade, simplesmente à sua glória. Então a renúncia, então ele como Deus renunciou à sua glória e veio para a terra. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, Jesus se fez homem e habitou entre nós. Efésios capítulo 2, versículo 6 ao 8, diz assim: assim em forma de Deus, sendo Deus, se fez homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus como Deus, ele agora se fez homem. Por quê? Porque tinha que morrer na cruz do Calvário e o sacrifício tinha que ser realizado. Jesus não podia vir como Deus na sua completamente divindade, porque na sua natureza divina, porque Deus é Espírito. Então o verbo se fez carne, então ele teve que vir aqui nesta terra. E a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo, gerado que o corpo. Então esse corpo foi que foi fazer o sacrifício na cruz do Calvário. Jesus veio fazer o sacrifício para morrer por nós, para trazer salvação. Mas o que a Bíblia nos mostra, primeira carta de Coríntios, diz assim, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus que pode libertar o homem, perdoar o homem, transformar o homem, salvar o homem e levar o homem para o céu. Isto sim é poder de Deus. Nós vemos na palavra de Deus, para que o homem tenha o direito à vida eterna e ir para o céu, então ele aceita Jesus, crê em Jesus, confessa Jesus, obedece a sua palavra, e a palavra de Deus nos garante a salvação. O que está escrito, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, e a graça de Deus foi manifestada através de Jesus Cristo, trazendo salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna.
eterna. Então, nós vemos também que Jesus não veio buscar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por quê? Porque o justo não precisa de ser mais justificado de perdão, mas os pecadores sim. Aí Jesus diz assim: olha, eu vim buscar os doentes, aqueles que estão debaixo da lei do pecado. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus é os médicos dos médicos, aquele que sara as feridas, que cura. Então Jesus veio para transformar, libertar, salvar. Isto é um privilégio que Jesus fez para nós. A salvação é de graça, Jesus já pagou o preço. Agora Jesus prometeu que ia levar nós para o céu. Então aquele que está esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, continue esperando que Ele vai voltar. Quando Ele diz na sua palavra, João 14, 2 e 3, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, mas virei outra vez. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai voltar para vir buscar o seu povo. Então quem é que vai subir no arrebatamento? Em primeiro lugar, quem aceitou Jesus, confessa Jesus como único e suficiente Salvador, crê em Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão Jesus Cristo. Então tem que crer que Jesus, somente Ele é que pode salvar. Não existe outro meio de salvação, outra maneira que o homem possa ser salvo, senão através de Cristo. Então, para ter o direito à vida eterna, é crer em Jesus, aceitar Jesus, se arrepender e obedecer a sua palavra. Porque aquele que obedece a sua palavra, nós sabemos que é transformação de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O novo homem, nova transformação. O velho homem vivia na bebida, na cachaça, na prostituição, mentindo, roubando. Mas agora, na transformação, o novo homem, quem mentia não mente mais, quem bebia não bebe mais, quem prostituía não prostitui mais. Então, novo homem. Então, obedecendo a sua palavra. Então, Jesus vem buscar o seu povo, que está buscando praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é santificação que o homem tem que buscar todos os dias. Se santificar são todos os dias. Praticando a palavra de Deus, isso sim que o homem tem direito à salvação. Nós vemos que Jesus vem buscar o seu povo. Quando é que Jesus vai buscar o seu povo? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Jesus não deixou data e hora para que ninguém soubesse. Mas ele disse assim: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vigilância é atento, vigilância é ficar firme, vigilância é esperar Jesus Cristo a qualquer momento. Então Ele vem buscar a sua igreja. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo também afirma dizendo: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os que dormirem em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. E depois estaremos lá para sempre com o Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que a igreja será arrebatada. Jesus vem buscar o seu povo. Então, esse dia nós estamos aguardando a qualquer hora o arrebatamento da igreja. Porque Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E que você também possa tomar sua decisão aceitando Jesus para também morar no céu. Porque só Jesus pode nos garantir a vida eterna. E só Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então só Ele que pode levar você para o céu. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E que eu possa dizer, Jesus está voltando. A sua palavra está se cumprindo. É porque Ele está nos afirmando e dizendo que Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome a sua decisão. Amém?